Era 4 de junho de 1913. O dia estava bonito e todos que foram assistir ao Derby Epsom Downs estavam ansiosos para ver o que aconteceria naquela corrida, pois até mesmo o rei George V tinha um cavalo competindo naquele dia. Mas por maior que fossem as expectativas para o Derby, ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A corrida acontecia tranquilamente quando, de repente, uma mulher invade a pista, ficando entre os vários cavalos que passavam em alta velocidade. Ela carregava uma espécie de cartaz nas mãos, mas antes que alguém pudesse ler o que estava escrito, o cavalo do rei George a atinge com força, a arremessando a alguns metros de distância. Com ferimentos graves, ela foi levada ao hospital e veio a falecer 4 dias depois. Seu nome era Emily Davison. Sua família fez questão de que fosse registrada a morte por acidente. Hoje vamos conhecer a história por trás desse incidente e sobre o movimento do qual Emily fazia parte, que para muitos tem tudo a ver com o Derby Epsom Down, de 4 de junho de 1913. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. A história de hoje começa com algumas perguntas. Emily Davison se jogou na frente do cavalo intencionalmente? Estava tentando chamar a atenção com seu cartaz? Queria colocar o seu cartaz em algum cavalo? Para algumas pessoas, ela teria se jogado intencionalmente para se tornar uma espécie de mártir do movimento sufragista. Sim, ela fazia parte do movimento que estava mobilizando muitas mulheres na Inglaterra no começo do século XX. Já falarei mais sobre isso. Mas a teoria da martirização aparentemente não fazia muito sentido, pois descobriu-se que nesse mesmo dia ela havia comprado um bilhete de trem de volta e também uma entrada para um baile sufragista que aconteceria mais tarde, nesse mesmo dia. Tais atos seriam indícios de que não tinha intenção de sacrificar-se. Embora fosse claro que ela estivesse no Derby para protestar em favor do voto das mulheres inglesas, o que aconteceu naquele fatídico incidente na pista não estava esclarecido. Então, por que para muitos isso foi tratado como um sacrifício? Para os críticos do movimento sufragista, o que aconteceu era um claro indício de que as mulheres estavam indo longe demais com seus protestos. Que muitas mulheres estavam sendo cooptadas e manipuladas para fazer parte de algo que nem faziam muita ideia do que era. E tal influência era tão nefasta que estava culminando em atos violentos e inclusive fazendo com que jovens mulheres tirassem a própria vida em uma luta vazia. Mas nem só os críticos acreditavam na teoria do sacrifício. Algumas mulheres que faziam parte do movimento também chegaram a teorizar que Emily teria feito esse sacrifício para chamar mais atenção para o movimento, tornando-se um mártir, um símbolo do quanto as mulheres estavam sofrendo e não eram ouvidas, tendo que chegar ao ponto de doar suas vidas para que prestassem atenção nelas. De fato, o incidente chamou bastante atenção para o movimento que só crescia no início do século XX. Mas afinal, o que era esse movimento sufragista do qual Emily fazia parte? Em um contexto de ampliação dos direitos civis, pós a Revolução Francesa, começaram a surgir os primeiros movimentos das mulheres em busca de direitos iguais. Em 1791, por exemplo, Olympe de Gouges publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, uma resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada na França 2 anos antes, que deixava de fora as mulheres. Alguns anos depois, no século XIX, surge um movimento que busca equiparar a participação política das mulheres à dos homens por meio do voto. Um movimento que partia do princípio que as mulheres já participavam de muitas atividades importantes na sociedade, como atuação no ramo da educação, mas que não podiam votar para decidir em outras áreas.
Apesar do primeiro país democrático a legalizar o voto feminino ter sido a Nova Zelândia, em 1893, o movimento pelo voto feminino, que ficou conhecido como sufragista, ganhou fama na Inglaterra, em 1897, quando a educadora inglesa Millicent Fawcett fundou a União Nacional pelo Sufrágio Feminino, que inicialmente atuava de forma pacífica com a entrega de pedidos formais na Assembleia Legislativa, sendo eles constantemente ignorados. Por esse motivo, e tantos outros, em 1903, Emmeline Pankhurst deu início à União Social e Política das Mulheres, grupo que aliou-se à luta das mulheres trabalhadoras e tomou as ruas do Reino Unido, promovendo manifestações violentas e não violentas, além de greves e campanhas publicitárias. Esse grupo era o grupo do qual Emily Davison fazia parte. Nessa época, essas mulheres ganharam o apelido jocoso de sufragettes. Em 6 de fevereiro de 1918, o parlamento inglês concedeu o direito ao voto às mulheres de mais de 30 anos. No Brasil, o voto feminino chegou somente em 1932, previsto pelo Código de Leis Eleitorais promulgado por Getúlio Vargas. No entanto, a legislação salientava que as eleitoras precisavam ser alfabetizadas para votar, o que atingia parcela significativamente pequena da população, já que a maioria das mulheres nessa época eram analfabetas, pois tinham seu papel social relegado ao cuidado do lar. Apenas 35 anos depois, em 1985, o analfabetismo deixou de ser condição proibitiva do voto no Brasil. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!